Ele vai fazer um espetáculo aqui, pastor Júlio. Aleluia. Tecnologia não consegue explicar como o grito de um povo fez muralhas desabar. A ciência até hoje não consegue descobrir. Com o toque de um cajado fez um grande mar se abrir. As lágrimas de um rei que fez o tempo recuar. A oração de Josué que fez o sol parar. Como pôde uma virgem no menino dar a luz? Um homem estando morto ao quarto dia reviver. Sabe por quê? Por onde Jesus passa a mudança é radical. Acontece milagre, é algo fora do normal. E onde o ser humano não consegue interferir, ele domina tudo, nada pode o impedir. Nenhum medicamento irá fazer como ele fez. Curou em um só toque 10 leprosos de uma vez. Meteorologistas descobrem que vai chover, mas só Deus tem o controle de fazer chuva descer. Ele é o Deus do espetáculo. Ele é diferente, ele é fantástico, ele é superior, ele é antinatural, ultrapassa os limites, ele é transcendental, ele é o Deus do espetáculo, ele é diferente, ele é fantástico, ele é superior, é sobrenatural, ultrapassa os limites, ele é antinatural. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu. Aleluia. Onde Jesus passa sempre a multiplicação, e nem a matemática explica a divisão. 2 pães e 5 peixes, 5.000 alimentou, e pra completar a bênção 12 cestos subejou. Oftalmologistas não conseguem compreender, com saliva fez lodo pra fazer um cego ver. E nem a lei da física consegue desvendar como é que foi possível Jesus sobre o mar andar. Ele é o Deus do espetáculo, ele é diferente, ele é fantástico, ele é superior, ele é antinatural, ultrapassa os limites, ele é transcendental, ele é o Deus do espetáculo, ele é diferente, ele é fantástico, ele é superior, é sobrenatural, ultrapassa os limites, ele é antinatural. Veja o espetáculo de Deus, 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 veja o espetáculo de Deus. Marcelo Dias e Fabiana estarão louvando e já vamos passar ao pregador. Pastor Divoncir vai estar pregando a palavra de Deus.
Meus irmãos, Aleluia. a paz do Senhor, povo de Deus. Diga para o crente que está do seu lado: a contagem regressiva de Deus já está aberta para a tua vida. E só aqueles que acreditam jogam as suas mãos para o alto e adoram a Deus. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos para a contagem natural de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. O tempo de derrota nesta noite chega ao fim. E eu declaro um tempo de vitória. Há um tempo de sofrer, Há um tempo de chorar, mas há um tempo de vitória. Pode acreditar. Há um tempo de se humilhar, há um tempo de se calar, mas há um tempo de Deus bradar para te exaltar. Há um tempo em que Deus fala para Elias: esconde-te, come do que eu te der. Mas chega um momento em que Deus diz a Elias: mostra-te a Israel. E quando chega esta hora, ninguém impede, foi Deus quem determinou. Até aqui já fostes humilhado, já sofrestes calado toda esta aflição. Mas Deus já abriu contagem regressiva. O tempo dele chega pra tua vida. Agora é a hora de vencer. Prepare-se, você vai ver. É agora! 10, Deus já enviou sua comitiva. 9, é o fim da derrota em sua vida. 8, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7, que não existe inferno que impeça. 6, Deus vai incendiar seu ministério. 5, uma explosão de curas e milagres. 4, são poderosos travesseiros. 3, 2, 1, receba poder. Agora fala em mistérios, sinta a glória de Deus. Entra já nesse mundo, se embriaga não são. Profetiza e salta, ter lugar ao poder. Receba novos sons, sinta a glória descer. Seja renovado, batizado agora. Receba a cura e a libertação. O tempo de Deus chega já pra tua vida. Deus já abriu contagem regressiva. Então conta conosco. 10, Deus já enviou sua comitiva. 9, é o fim da derrota em sua vida. 8, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7, e não existe inferno que impeça. 6, Deus vai incendiar seu ministério. 5, uma explosão de curas e milagres. 4, uma unção poderosa está descendo. 3, 2, 1, receba poder. Agora! Fala em mistério, sinta a glória de Deus. Entra já nesse mundo, se embriaga não são. Profetiza e salta, dê lugar ao poder. Receba novos dons, sinta a glória descer. Seja renovado, batizado agora. Receba a cura e a libertação. O tempo de Deus chega já pra tua vida. Deus já abriu contagem regressiva. Então pode comemorar comigo nesta noite, porque o tempo de Deus chegou. O tempo chegou. Só quem acredita nisso adora. Aleluia! Maravilha. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Pastor Ivanci, por favor. Vem cá, meu amigo. Aqui está o pastor. O Ivanci, eu gosto muito de lhe ouvir. Porque você é a Bíblia pura. Tá bom, meu querido? Esse povo que está aqui quer ouvir Bíblia. Está bom? Amém. Que Deus continue te usando. Glória a Deus. Obrigado, pastor Cezinha, pelo carinho. Glória a Deus. Que a graça e a paz
de nosso amigo Nazareno, nosso amado Salvador, continue em cada coração aqui nesta noite. Antes de eu pedir que você abra a tua Bíblia, eu gostaria, evidentemente, de fazer um agradecimento ao pastor Cizino, nosso amigo, nosso companheiro, a sua digníssima esposa, pastora Elba. Para nós é uma satisfação estar mais esse ano aqui pregando a palavra do Senhor nosso Deus. E é com muita alegria que fazemos isso e honramos esse homem por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem feito. E sabemos o quanto ainda vai fazer. Tem sido um companheiro, tem sido um pai, tem sido um amigo, tem sido um espelho para nós na luta de ganhar almas para o reino de Deus. Também pastor Reuel, que é o vice-presidente, e a sua esposa, Vanjane. Nosso muito obrigado pelo carinho, pelo recebimento que temos tido e pela acolhida que vocês têm nos dado. Que Deus continue fazendo de você esse servo de Deus, esse homem de Deus, enfrentando as lutas, as dificuldades, os embates, que nós sabemos disso, mas que Deus continue te abençoando e continue sempre com esse ombro embaixo daquele ali. Amém? Seja aquela escora, aquele apoio ao teu pai, que está na direção desse grande trabalho. Também eu quero agradecer ao pastor Djalma. Eu já estou sabendo por que ele não veio, porque é um amigo, um companheiro. Depois eu converso com ele. Não vou dizer aqui por que ele não veio. E também a sua família. Mas quero agradecer também ao pastor Marcos Aurélio, nosso amigo, companheiro, um homem de Deus, tremendo pregador da palavra de Deus, a sua digníssima esposa, a sua família. Que Deus ricamente abençoe. E enfim, ao pastor Paulo Batista também, que é o vice-presidente da igreja em Camboriú. Deus abençoe, meu querido, aos demais pastores. Aproveitando que vocês estão em pé e pedindo para que vocês fiquem, por favor, eu gostaria de pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias nessa noite. O pastor Cezino fez um comentário, e eu gosto muito de Bíblia, eu sou um apaixonado pela Bíblia. Mas nessa noite eu quero que você abra a tua Bíblia. Mas abra a tua Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, por favor. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existem algumas páginas em brancos. Algumas páginas em branco. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, se você puder fazer isso, onde você estiver, exatamente nessas páginas em branco. Abra aí, dá uma olhadinha nessa página. Você não vai ver nada nela, não tem nada escrito, não tem um desenho, não tem nada que te chame a atenção para esse texto, que não é texto, é apenas uma página, é uma separação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando vieram perguntar para mim, pastor, e qual é o tema da mensagem de hoje, eu dei uma risadinha para o moço e disse assim, páginas em branco. E eu quero nessa tarde, no começo dessa noite, pregar exatamente nessas páginas em branco. E tem duas páginas ali. A minha aqui também tem duas em branco, que só diz assim, Novo Testamento. Dá uma visualizada nessa página aí. Dá uma visualizada nesse contexto, nesse texto, nesse pretexto, em tudo que você pode ver aí. Dá uma olhadinha aí. Alguns estão mostrando para mim, pastor, não tem o que olhar, não tem nada, não posso ver nada. Mas olha mais uma vez, olha mais uma vez. Agora, por favor, feche a tua Bíblia, sente-se adorando a Deus, porque nós vamos pregar nessa noite exatamente sobre estas páginas em branco. Posso ouvir um glória? Pastor de você parece que ficou um pouquinho doido, porque o texto, aliás, o tema é a missão até o arrebatamento. Agora, pastor de Monsir não lê texto nenhum, não lê nada. E o pastor Cizino fala que pastor de Monsir gosta de Bíblia e conhece um pouquinho a Bíblia pela misericórdia de Deus. Porém, nós não lemos texto agora. Daqui a pouquinho nós vamos ler um outro texto, mas vamos nos fixar nisso aqui agora. Desde que Deus fez o homem, Deus fez o homem exatamente para conversar com o homem. Deus não fez o homem para conversar com a formiga, para conversar com os animais. Deus fez o homem para dominar os animais. E fez o homem para conversar com o homem, para ter diálogo com o homem. Deus descia na viração do dia, diz a Bíblia. E não descia para conversar com o elefante, para conversar com a girafa. Deus descia para falar com o homem. Deus desce para falar conosco. E ouve-nos a cada dia, a cada momento. Mas houve uma época na história
do ser humano, uma época na história da humanidade em que Deus se calou, e é chamado o período do túnel, período interbíblico, ou o tempo do silêncio de Deus. E é exatamente essas páginas em branco. E numa certa ocasião, há uns 6 anos atrás, alguém chegou para mim em um congresso que eu estava pregando e disse para mim: pastor Divonsi, por que tem essas páginas em branco? E eu não soube responder para ele por que tinha as páginas em branco. E há 6 anos se passaram, e eu comecei a entrar dentro disso aí, comecei a falar com Deus, até que Deus colocou algo no meu coração, e eu disse: agora eu posso pregar e dar a resposta, porque existe na Bíblia essas páginas em branco, e você vai aprender alguma coisa também nessa noite. Por isso não há registro nenhum, porque Deus se calou por aproximadamente 400 anos, as páginas não tem nada. Eu quero despertar a tua curiosidade. Eu sei que eu já mexi nela um pouquinho. Tenho certeza que eu já mexi um pouquinho na tua curiosidade. O que pastor Divonsi vai pregar? O ano passado pregamos sobre depois, apenas depois. E hoje, páginas em branco. Eu não posso dizer que é um texto porque não tem nada escrito. Páginas em branco. Desperta a curiosidade aos estudiosos da palavra de Deus. 400 anos sem palavra, 400 anos sem profeta, 400 anos sem visões, 400 anos com Deus em silêncio. No Antigo Testamento, o Gênesis começa a mostrar tudo que Deus criou, como Deus fez as coisas. Depois, na sequência do Antigo Testamento, começa a vir os patriarcas, os juízes, os sacerdotes, os reis e os profetas. Quando chega Malaquias para os profetas, não que esteja cronologicamente correta e que seja o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, mas pelo menos está colocado assim para nós entendemos isso e respeitamos isso. No Novo Testamento, fala de Jesus, fala do nascimento da igreja, fala da vida e da morte de Cristo, e encerra com o Apocalipse. Por que essa diferença? E por que essas páginas em branco? O que nós queremos saber nessa noite, a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, e porque é muito procurado, explorado e não comentado as páginas em branco da Bíblia. E é o que nós vamos começar a entrar dentro desse texto. Eu quero chamar a tua atenção agora para 3 coisas nas páginas em branco. 3 coisas. Vamos considerar 3 coisas nas páginas em branco. Primeiro, lições histórica. Lição histórica. Segundo, lição teológica. Terceiro, lição prática. Ok, pastor? História não é difícil nós acharmos, mas teologia em páginas em branco, pastor. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Primeira lição. Lição histórica. Não tem nenhum nome. Está completamente em branco. Que tipo de lição vamos tirar daqui? Nesses 400 anos, sem registro, pastor Cizino, sem marca nenhuma e nem desenho na Bíblia, nesses 400 anos, viveram os homens mais sábios na vida secular, na sabedoria humana da face da terra, que é colocado hoje no currículo escolar até os nossos dias e vai continuar perpetuando por muito tempo. Nesses 400 anos, esses homens viveram, fizeram história, mas não está aqui na Bíblia. Por que não está na Bíblia? Qual é a razão de não estar na Bíblia esses nomes? Você vai reconhecer o nome de alguns deles. Sócrates, famoso, comentado nas escolas, comentado por nós pregadores, comentado por estudiosos tanto da Bíblia como de outros textos seculares. Não está aqui na Bíblia o nome desse homem.
Aristóteles, famoso na sua filosofia, não está aqui na Bíblia o nome desse homem. Demóstenes, você sabe quem foi esse homem? Tremendo na história secular da humanidade. Alexandre o Grande, Arquimedes, Júlio César e tantos outros líderes daquela época, Lucrécio e a famosa Cleópatra, que foi a mulher mais famosa do mundo secular. Tantos filmes, novelas, livros, comentários, poemas a respeito dessa mulher. Por que que essa mulher e essas pessoas não estão colocadas nestas páginas, já que elas estão em branco? Esses homens viveram exatamente nesse período, entre os 400 anos, entre Malaquias e Mateus. O ano que eles viveram exatamente essa é a parte desses homens. Por que que eles não estão aqui no Novo Testamento? Poetas como Lucrécio, Virgílio e Ovídio, que viveu nesta época, por que não está nessas páginas em branco? Arquimedes, famosíssimo matemático da sua época e do mundo, por que não está nessas páginas em branco? Por que esses homens não estão aqui? Por que esses nomes não estão inseridos aqui? Por que essas páginas ficaram em branco? Oradores famosos como Demóstenes, que arrebatava multidões quando abria sua boca para falar na sua dispensação, na sua época. Pessoas corriam para ouvi-lo. Por que esse homem não está aqui dentro? Em vez desses homens famosos, brilhantes, que estão nas escolas e que nós aprendemos muito com eles, inclusive sobre o mundo secular. Em vez desses homens, Deus chama um roceiro, e está lá o nome dele, chama-se Eliseu. Atrás de uma junta de boi, pé enterrado na terra, com a cara que era só pó, e Elias passa por ele, bate nele com uma capa também empoeirada daquela época. E o homem imediatamente larga tudo aquilo e sai para fazer a obra de Deus. Deus não está procurando quem tem, Deus está procurando quem quer fazer a obra dele. Deus não está procurando sabedoria segundo o mundo. Deus está procurando quem tem joelho no chão e quem tem intimidade com ele. Está lá o nome de Eliseu e os feitos desse homem. Não era filósofo, não era matemático, não tinha diplomas. Deus chama também um boia fria. Deus chama um boia fria chamado Amós. Alguns textos dizem que ele era cultivador de sicômoro e outro, um tipo de fígado, e outro diz que ele é recolhedor de sicômoro. E Deus chama ele, Deus usa esse homem de uma maneira extraordinária. E Deus usa ele com autoridade, com poder. Quando um dia alguém chega para ele e fala assim: pare. Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Só tem um detalhe: eu sou usado por ele. Eu sou usado, não tenho linhagem de profeta, mas eu tenho a unção do Espírito. Eu não sou filho de profeta, mas eu tenho a glória de Deus sobre a minha vida. Eu não tenho formação de profeta, naquela época tinha escola de profeta, mas eu sou profeta para a glória de Deus. Deus coloca na Bíblia, não esses homens, mas Deus coloca na Bíblia. Quem Deus coloca na Bíblia? Um homem semi-analfabeto, como nosso amigo Pedrão. Está na Bíblia. Deus coloca na Bíblia um pastor de ovelha como Davi. E Deus coloca na Bíblia uma moça tão simples, tão humilde como Maria. E por que que Deus não colocou aqueles homens aqui nessas páginas em branco? Sabe por quê? Porque a Bíblia não trata de filosofia. A Bíblia não trata de matemática. A Bíblia não trata de ciência. A Bíblia trata da glória de Deus. A Bíblia trata do poder de Deus.
A Bíblia trata da unção de Deus sobre a vida do mais humilde. A Bíblia trata do poder, da autoridade, da graça, da misericórdia. A Bíblia trata da redenção do homem. A Bíblia trata daquilo que Deus tem para mim e para você numa noite especial como esta. A Bíblia não está tratando de coisas seculares. A Bíblia está tratando de algo que nos leva mais perto do Altíssimo. A Bíblia não tem nada a ver com essa situação. A Bíblia não menciona esses nomes. Por isso essas páginas estão em branco, porque a Bíblia tem a ver com missões. A Bíblia tem a ver com arrebatamento. A Bíblia tem a ver com a glória de Deus. A Bíblia tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. É com algo especial na tua vida. É com isso que a Bíblia tem compromisso. É com isso que a Bíblia vem tratar conosco aqui nessa noite. Por isso essas páginas estão em branco. Por isso esses homens famosos não entraram no contexto bíblico. Quando homens simples como você, como outros que estão aqui em cima, como nós estamos aqui nessa noite, Deus usa de uma maneira extraordinária. Por que isso, pastor? Porque Deus não trata com secularismo. Por isso essas páginas estão em branco. Essa é a realidade dos fatos. Ainda que os ensinos desses homens estão aí, nós sabemos disso. Um dos filósofos, que não era desta época, mas chamado Platão, reconheceu a imortalidade da alma. E quando ele escreve alguma coisa sobre isso, é aceito a sua opinião, mas não resolve nada. Um filósofo, um cientista, um matemático, um catedrático, em saber que a alma é imortal, se ele não aceitar Jesus como seu Salvador, se ele não estiver aos pés do Senhor, se ele não correr para Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem, não vai resolver nada para a sua vida. Não adianta nada isso na vida de um homem se estiver separado de Deus. Por isso essas páginas estão completamente em branco. Eles eram sábios segundo o mundo. A Bíblia não menciona os seus nomes. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com descompromissado. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua obra. Deus não tem compromisso com quem não evangeliza, com quem não faz missão, com quem não anda ganha almas para Ele. Deus não tem compromisso. Agora Deus tem compromisso com você, que deu R$1.000 nessa noite, que deu R$500 nessa noite, que deu 200, que deu 100, que deu 20, que deu 1, não interessa. Deus tem compromisso com o teu compromisso com Ele. Yes! Primeira lição, lição histórica. Lição histórica. Esses homens não estão aqui porque Deus não trata com esse tipo de coisa na Bíblia. Deus trata com aquele que humildemente chega aos pés dele. Segunda lição. Agora é um pouquinho complicado, porque a lição teológica, e eu tenho aqui na minha retaguarda, não um, mas muitos teólogos, versados na palavra de Deus, versados na Bíblia. Mas nós vamos ver o que tem aqui, como lição teológica. Há uma separação, há uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 8, versículo 13 diz assim, que agora vem um novo pacto. E diz que o outro envelheceu e é envelhecido e preste está de se acabar. Então precisava um novo pacto, precisava ter uma separação entre um e o outro. Você vai saber por que nessa noite. Em Hebreus capítulo 10, e esse é o que eu gostaria que você lesse. Hebreus capítulo 10 e versículo 9. Olha o que diz esse texto tremendo. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Uau! Tira o primeiro. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo.
No Antigo Testamento, eram as profecias. No Novo Testamento, o cumprimento delas. No Antigo Testamento, a sombra. No Novo Testamento, a realidade. O intervalo exatamente para fazer a separação entre a sombra e a realidade da revelação de Deus quando chega na plenitude dos tempos, diz a Bíblia. As páginas em branco são 400 anos, por isso é chamado de o tempo do silêncio de Deus. Nesses 400 anos não apareceu um Isaías para dizer: eis-me aqui. Quantos já apareceram só nos Gideões dizendo eis-me aqui? 1180 missionários. 1180 missionários. Eu gostaria de perguntar para esses missionários: alguém de vocês está sendo forçado a isso? Alguém de vocês está sendo obrigado a isso? Alguém de vocês está se obrigando a fazer alguma coisa pela obra de Deus? Pastor Cisino pegou vocês, encerrou vocês, fez uma lavagem cerebral na cabeça de vocês? Não fez não. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento aparece novamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nessas páginas em branco, por 400 anos, não aparece um Isaías para dizer isso. Por 400 anos, não aparece um Jeremias para chegar e dizer: Senhor, eu sou uma criança, e ser repreendido por Deus e dizer: nunca mais fale uma besteira dessa, nunca mais fala isso, porque onde eu te mandar você vai, o que eu mandar você falar, você vai falar. E agora ele vai, não importa as circunstâncias, a situação, ele vai, fala a palavra, volta para a prisão, volta para o calabouço, vai para o pátio, fica sendo alimentado com pão e água, chamam ele outra vez e ele fala o que Deus determina para falar. Não apareceu nesses 400 anos, não apareceu o Ezequiel para dizer assim: ele me pegou pelos cabelos e me levantou e me colocou entre o céu e a terra. Não apareceu Ezequiel nesses 400 anos. Ezequiel, vem cá, eu vou te levar para você pregar. Ô glória! Aonde que eu vou pregar? Vou cá, que você vai ter audiência muito grande. É isso, esse é meu sonho. E leva Ezequiel para um vale de ossos secos. Ezequiel, dá uma olhadinha, se fosse um de nós, pregadores de hoje, ia dar uma olhada e dizer: mas Senhor, aqui não tem nada. Acostumado com posições, acostumado com igrejas grandes, igrejas na América também, como aqui, também toda carpetada, toda arrumada, toda bonita, cheia de um piso maravilhoso. E aí dá uma olhadinha naquele vale de ossos secos. Não apareceu nesses 400 anos, mas depois dos 400 anos, depois das páginas em branco, começa a aparecer outros, e começa a aparecer outros. E há 30 anos atrás apareceu um chamado Cisino e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O vale era difícil, mas olha no que se transformou o vale de antigamente para a glória de Deus. Não apareceu nesses 400 anos um Daniel para dizer assim: há um Deus no céu que revela segredos. Não apareceu esses 400 anos. Sabe o que aparece depois? Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Por isso, essa lição é teológica. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais. Por quem? Por quem? Pelos profetas. Fala nos nossos dias pelo Filho. Falava pelos profetas. Hoje ele fala pelo Filho. Você não percebeu o privilégio que nós temos hoje? Algumas pessoas dizem assim: eu queria estar no Antigo Testamento, queria coisa nenhuma. Eu queria ouvir Deus falar como Deus falava no Antigo Testamento. Você não queria estar lá no Antigo Testamento coisa nenhuma. A tua estrutura não dava para o Antigo Testamento, não.
Você está num outro contexto da história. Hoje nós temos um privilégio muito maior do que o povo tinha naquela época, do que os nossos pais tinham naquela época. Eles ouviam a voz de Deus pelos profetas. Nós ouvimos a voz de Deus pelo próprio Deus. Nós ouvimos a voz de Deus pelo próprio Filho. Nós não precisamos sair correndo atrás de profeta, não. Aquele tempo, pessoas chegavam numa cidade e perguntavam: tem aqui um profeta? Onde existe aqui um profeta? Há nessa cidade um homem de Deus? Hoje, onde você estiver, Jesus disse assim: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não está só aqui em cima porque tem profetas aqui em cima. Deus não está só aqui em cima porque tem homens de Deus aqui em cima. Tem pregadores aqui em cima. Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí com os cantores. Deus está aí, Deus está aqui em cima também. Por que Deus faz isso? Porque Ele falava antigamente através dos profetas. Hoje Ele fala pela sua palavra. Hoje Ele fala pelo seu Filho. O nosso privilégio é muito maior: ouvir diretamente Deus falar conosco. Homens e mulheres de Deus que viveram naquele tempo não tiveram o privilégio que nós temos hoje. E por essa razão não tem nada escrito naquelas páginas lá. Mas eles creram no silêncio de Deus. Homens de Deus que viveram naquela época dos 400 anos, que não tem nada escrito, creram no silêncio de Deus. Quem sabe você está exatamente desta maneira. Deus não fala mais comigo, Deus não me responde, Deus não ouve. Ouvir, Deus ouve. Ele pode demorar para te responder, mas pode ficar tranquilo que Ele está olhando para você. Diga para quem está perto, diga: Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Deus está olhando para você. Preocupa não, Deus está vendo. Eles creram no silêncio de Deus, esperaram a salvação de Deus. Quando o segundo aparece, quando é estabelecido o segundo, e que o segundo aparece, e você vê sobre a história do primeiro e do segundo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, 46 e 47, diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Presta atenção agora: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo é do céu. Quando o segundo chega, Simeão, que viveu entre aqueles 400 anos e passou um pouquinho para a era cristã. Simeão vai ao templo. Ana vai ao templo. Ana tinha quase 84 anos, diz a Bíblia. E essa mulher está no templo. E quando ela está no templo, traz o menino Jesus, o segundo, para ser apresentado. E quando apresenta ele, Simeão toma ele nos braços e diz assim: Senhor, pode despedir o teu servo agora, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Viveu naquele período dos 400 anos, onde não tinha visão e não tinha nada, mas ele creu no silêncio de Deus. Obreiro e homem de Deus que está aqui nessa noite, se você acha que Deus não está te ouvindo, Deus está te ouvindo. Creia no silêncio de Deus. Espere no silêncio de Deus. Quando você menos espera, Deus vai abrir o céu em teu favor, a sua voz em teu favor. Simeão, você não vê nas páginas em branco, você não vê na história da Bíblia, Simeão crendo no silêncio de Deus. De repente chega
E ele vai no templo, dá uma olhadinha para aquela criança. O segundo tinha chegado, o segundo estava sendo estabelecido, e ele apresenta ao Senhor, porque esperou em silêncio, no silêncio de Deus, confiou no silêncio de Deus. Deus não te esqueceu, Deus só está dando um tempo que é para você ser provado. Preocupa não, Deus vai abrir a boca nessa noite, em teu favor. Zacarias, pai de João Batista, viveu naquelas páginas em branco, viveu naquele tempo ali também. O que resolveu? Ele aguardou com paciência, e você sabe da história. Deus age no silêncio, Deus fala calado. Isaías vai para o templo, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. E você não vê Deus falando nada. Pode ler o texto, virar o texto de ponta cabeça, não vê Deus falando nada. Deus só está olhando para Isaías. E Isaías diz assim: eu vi o Senhor dos exércitos. E Deus continua sem falar nada. E ele dá uma olhadinha e diz assim: ai de mim. Deus não disse nada. Ai de mim. Deus está trabalhando em teu favor. Deixa eu fazer um paralelo para você agora aqui, entre o primeiro e o segundo. No primeiro testamento, ou seja, Antigo Testamento, traz Adão, e junto com Adão traz o pecado. No Segundo Testamento traz Jesus, que tira o pecado do mundo. No Primeiro Testamento entra o pecado, através do primeiro homem entra o pecado, através do segundo nós somos perdoados dos nossos pecados, porque Ele nos perdoou a todos os nossos pecados. João disse aí: eis aí, eis aí, eis aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do primeiro entra a desobediência, desobedeceu a Deus. O segundo foi obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro perdeu o domínio. Deus tinha colocado sobre a vida de Adão todo domínio na face da terra, para dominar todos os animais, todas as aves, todos os peixes. Todo domínio estava na mão do homem. O primeiro perdeu isso aí, por causa do pecado e da desobediência. Hoje o homem corre de uma abelha, corre de qualquer animalzinho pequeno, porque perdeu o domínio. O segundo restituiu o domínio. O segundo chama, em Lucas capítulo 9, versículo 1, chama os discípulos, reúne os discípulos e diz assim: eis que vos dou o poder. Eis que vos dou o poder, 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 virtude e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Por isso essa separação do Novo e Antigo Testamento. O primeiro perde o domínio, o segundo restitui o domínio na nossa vida. Por isso que você tem autoridade. Por isso que pastores pregam com autoridade. Por isso que homens de Deus colocam as mãos sobre as pessoas e as pessoas são curadas. É porque foi devolvido o domínio que nós tínhamos perdido, o domínio que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Através do segundo nós fomos restabelecidos com autoridade. Quem falou isso? Esse que vos deu o poder foi o profeta? Foi o filho. O profeta podia dizer assim, pode dizer: desde que Deus te dá poder. Deus pode usar qualquer um dos senhores aqui para isso. Mas desde que eu te dou o poder, só Ele pode dizer. Só Ele pode dar um glória a Ele. Só Ele pode dizer. Só Ele pode dizer para você nessa noite: eu te dou o poder.
eu te dou o poder. O poder não é dado depois que você é formado. Esse poder não é dado se você estiver já no ministério. Esse poder não é dado depois que você for pastor. Esse poder não é dado depois que você fizer curso de teologia, não. Esse poder não é dado depois que você tiver bacharelado e tantas outras coisas, não. Esse poder é dado para você, aí onde você está nessa noite. Esse poder está ao teu alcance. Esse poder está ao teu alcance, esse poder está ao teu alcance, e é Jesus que está dizendo: eis que vos dou, eis que vos dou, eis que vos dou, eis que vos dou poder. Yeah! Faça assim com a tua mão, diga: Jesus, coloca poder nas minhas mãos, como está na tua palavra que eu estou ouvindo nessa noite. Se a tua vida é santificada, põe a tua mão, não ponha no cabelo das irmãs, que as irmãs vai complicar, vai perder até unção se estragar o penteado dela. Mas põe a mão no ombro do teu irmão aí, diga: receba. Receba poder nessa noite, receba, 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 receba o poder, o poder, 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 poder e autoridade, poder e autoridade. Está vendo por que a lição das páginas em branco? Obreiros, quem sabe o teu ministério está um pouquinho parado. Você está preocupado que está chegando no fim. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está escrevendo uma nova história para a tua vida nessa hora. Vai recebendo então. É isso, vai recebendo, vai recebendo poder e unção. Poder e unção no teu ministério, no teu ministério, no teu ministério, no teu ministério de adoração, no teu ministério de louvor, no teu ministério. Pega aí, meu filho. Pega aí, meu filho. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Olha aqui para mim. Pega aí, pega aí. Isso, pega aí, pega, vai pegando. Pega, pega, vai pegando. Pega, pega, receba. Pega aí. Em nome de Jesus. Pega! Yeah! Já que vocês estão em pé, vamos fazer uma coisa aqui agora, para me poder continuar. Tem poder aí embaixo. O primeiro perdeu o domínio. O segundo nos deu o domínio. Tem poder aí? Tem autoridade aí? Abençoe esses homens aqui, ó. Abençoe esses obreiros. Abençoe eles. Dá uma carga de unção aqui para cima agora. Abençoe minha vida também. Isso. Ai. Olha o que Deus está fazendo aí. Olha o que Deus está fazendo aqui em cima aí, ó. Olha o que Deus está fazendo aí. Yes. Give him praise. Give him glory. Fique com as mãos levantadas agora. Veja o que vai sair daqui para lá agora. Veja o que vai sair daqui para lá. O primeiro perdeu a autoridade, mas o segundo nos deu autoridade. O segundo nos deu autoridade. Por isso é uma diferenciação nessas páginas em branco. O segundo nos deu autoridade. Deus já te deu autoridade. Manda um som para lá. Manda um som para lá. Olha o que Deus vai fazer. Vai, receba agora. Em nome de Jesus. Faz. Isto. Recebe. Vai recebendo. Aí mesmo. Aí, lá em cima. Vai recebendo. Lá nas galerias. Lá fora. Vai recebendo a unção.
Candalaba, Sirianemica. Terre Candalaba. Antes de você sentar, bata no peito, como campeão, e diga ao filho: restituiu a mim a autoridade. Pega no ombro de quem está perto de você, no braço, dá uma chacoalhada aí, com o braço, dá uma chacoalhada aí. Diga: Deus te devolveu a autoridade, te devolveu a autoridade. Para de pregar com mesquinhez, para de pregar com medo, para de pregar com receio. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Deus tem algo novo para você nesse congresso. Quem puder sentar, deixa eu continuar aqui mais um pouquinho. Quem puder sentar, sente-se, por favor. Mas não deixe esse espírito de adoração a Deus parar. Aleluia. Você é campeão de Deus, meu filho. Você é campeão de Deus, minha filha. Ouçam, por favor. O primeiro, e através do primeiro, entrou no mundo a dor e a enfermidade. O segundo levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, a Bíblia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O primeiro trouxe a dor, o primeiro trouxe a tristeza e a angústia, o segundo faz a diferença. Um homem está no tanque de Betesda por 38 anos. 38 anos sem ver a família, porque tinham abandonado aquele homem ali. E aquele homem está numa situação miserável, triste, angustiante. 38 anos não é 38 dias, não. Quando ele menos espera, vem um anjo e movimenta as águas. Quando alguém desce ali, sai curado. Ele tentava ir, não conseguia. Quando ele começava a se movimentar, vinha alguém e ia antes dele, e ele não tinha vez de sair curado. 38 anos esperando alguma coisa extraordinária. De repente, quem é que chega ali? O segundo chega, dá uma olhadinha para ele e fala assim: quer ficar são? Aqui é um problema muito sério. Eu vou abrir só um parentezinho rápido por causa do tempo. Tem muita gente que fica se queixando para Deus, quando Deus não quer ouvir as tuas queixas mais. Deus sabe do que você precisa, sabe do que você quer. Jesus fez uma pergunta:
quer ficação, qual que seria a resposta correta daquele homem? Só uma palavra: quero. Só isso. Só isso. Em vez disso ele começa: ah, Senhor, não tem quem me ajude, sou um coitadinho, estou desamparado, ninguém me olha, ninguém me atende, fui abandonado. Jesus não estava querendo saber nada disso, Jesus já sabia disso aí. Jesus não estava interessado em ver os reclames dele nessa hora. Jesus faz uma pergunta: quer ficação? Quer ficação? Como? Não interessa como. Quer ficação? Aí Jesus diz para aquele homem: toma tua cama, vai para tua casa. 38 anos, pastor Carvalho Júnior. O camarada em cima daquela cama, quando ele levantou, o xerox estava ali. O fotocópia dele já estava ali. Ele estava tão acostumado com aquela cama que uma outra ia doer as costas. Então ele levou aquela mesmo embora, para provar como um troféu. E ele põe aquela cama nas costas. E ele sai com aquela cama nas costas. E aquele homem sai com aquela cama. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, você não esquenta a cabeça não, viu? Depois eu devolvo a cadeira aqui. E aquele homem sai com aquela cama nas costas. 38 anos deitado em cima dela, agora com ela nas costas. É muito melhor você carregar uma cama do que estar deitado ela doente. É ou não é? Só que quando ele vai lá no meio lugar do caminho, ele encontra os religiosos. Para aí, rapaz. Para aí. Por quê? Você não está sabendo que dia que é hoje? Você não está percebendo que dia que é hoje? Você não pode levar essa cama hoje. Aí ele dá uma olhadinha e fala: olha, o negócio é o seguinte. O homem que me curou, eu vou fazer uma conjectura minha aqui. Nenhum de vocês foram lá para me ajudar a pôr no tanque. Com toda a religiosidade de vocês, vocês não me ajudaram. Mas o homem que me curou falou para mim: toma tua cama, vai para casa. Aliás, eu nem sei que dia é hoje. 38 anos ali, sem contar dia, sem calendário, sem nada. Eu não estou nem aí com o dia. Aí eu penso que eles perguntaram. E perguntaram mesmo: quem é esse homem? Olha, não sei. Não sei. Para mim, ele é o dono do tanque. Para mim, ele é o dono do tanque. Porque ele não me pôs na água, a água não mexeu, e ele mandou vir embora. E é mesmo, porque ele é Senhor das águas. Ok. Vem cá, Xandão. Vem cá, meu filho. Vem cá, pastor Alexandre. Vem cá um pouquinho. Vem cá, Dani. Fica ali com o Alexandre. Só que quando eu enveredar para vocês, vocês caiam fora, porque vocês vão cair. Fica aqui assim, ó. Fica ali assim, você. Dani, fica aqui, ó. Isso. Ok. Os religiosos. Você conhece bem, né? Pelo menos um você conhece bem. Pastor Carvalho Júnior é terrível. Sabe o que ele falou? Olha, quem me curou mandou eu ir embora. E vocês não vão me segurar aqui agora. Não vão ficar com a minha cama. Sai da frente que eu vou passar por cima. Por isso, essas páginas em branco, tinha que ter uma diferenciação muito grande. Sai o primeiro para entrar o segundo. Através do primeiro entra a dor e o sofrimento. O segundo leva sobre ele as nossas dores. Chega um cego para Jesus e diz assim, Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? É claro, né? Não tem nem lógica. Mas lá não tinha lógica também. O camarada começou a fazer explicação. Ele olha para Jesus e fala assim: que eu veja. E Jesus não faz cerimônia nenhuma. Só diz assim: vê, e a tua fé
te salvou. Chega um leproso para Jesus. O leproso não podia estar no meio da sociedade. O leproso não podia estar no meio da sociedade. Tinha o vale dos leprosos. O leproso tinha que andar com um cincelinho na mão, com uma sineta na mão. Quando vinha pessoas se aproximando, tinha que chacoalhar aquele negócio ali, que nem aquilo que é colocado em pescoço de cabrita, pescoço de vaca, vaca que foge, para achar de pôr no pasto. E o leproso tinha que estar, se não tivesse com aquela campainha, ele tinha que sair dizendo: imundo, 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 para que todos ouvissem que ele era imundo, ninguém se aproximasse dele. Um leproso. Não sei como a Bíblia não diz, só diz que ele chegou para Jesus e dobrou os joelhos, se curvou, adorou e disse assim: Senhor, se tu queres. Ele não disse se tu podes. Meus irmãos, nós temos que viver o que nós pregamos. Muitas vezes nós pregamos, na hora de viver o que pregamos, na hora do aperto, nós não acreditamos. Você viu que silêncio? É verdade, nós mesmos não acreditamos quando a coisa aperta. Porque é fácil dizer para o outro: irmão, dá glória a Deus na luta. Não é você que está passando a luta dele. É fácil. E agora, o leproso diz assim: se tu queres, tu bem pode me limpar. Em outras palavras, o leproso está dizendo o seguinte: se tu queres, tu pode me limpar. Se tu não quiseres, tu continuará podendo. Tu continuará podendo. Jesus dá uma olhadinha para o leproso e diz assim: quero. Os fariseus que estavam ali, os religiosos, os saduceus, aquela cambada, olhando, não, se ele tocar, ele não é homem de Deus coisa nenhuma, não é filho de Deus coisa nenhuma, não existe nada de Deus na vida, porque se tocar vai ficar imundo igual ele. Aí Jesus toca. Jesus não fica imundo, quem fica purificado é o leproso. O leproso que vinha dizendo assim: imundo, 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 imundo. Quando Jesus diz assim: quero ser limpo, ele sai dali: estou limpo, estou limpo, estou limpo, estou limpo, estou limpo, 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 limpo. Ele chegou devagarzinho. Imagine como esse homem saiu limpo, 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 limpo. Tô limpo, tô limpo. Ele me limpou. Quem limpou? Quem limpou ele? O segundo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Apesar que esse texto tira o primeiro para estabelecer o segundo, é a questão de testamento. Cuidado para não dizer que o pastor de você está pregando heresia aqui em cima. Eu já fui lá. O primeiro ficou nu e viu que estava nu. O segundo nos deu vestido de salvação. Nos deu vestido de salvação. Deus está olhando para nós agora. Não está olhando a cor do teu terno. Deus não está olhando a cor do teu vestido. Deus não está olhando o penteado da irmã e nem o do irmão. Porque foi aquele tempo que as irmãs ficavam no espelho lá meia hora e os irmãos 5 minutos. Hoje mudou as coisas. O irmão fica 45 minutos e a irmã fica 5 às vezes. É errado, pastor? Claro que não. Claro que não. Eu tiro a base por mim, até você dividir certinho, tanto para cada lado. Deus está olhando a nossa vestimenta espiritual. A Bíblia diz em todo tempo. Não é de vez em quando, não. Não é nos congressos, não. Não é no dia da ceia: vou consagrar hoje porque hoje é ceia. Não, em todo tempo seja alvo os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O primeiro foi expulso do paraíso. O segundo
nos coloca no paraíso outra vez. Ele diz para o ladrão da cruz: hoje mesmo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque naquela hora que ele confessa, que ele se arrepende, que ele reconhece as suas falhas, deixou de ser ladrão. Lá no céu não entra ladrão não, entra ladrão arrependido. Mas ladrão não entra lá não. Só vai querer roubar a coroa dos irmãos lá em cima. Não pode. Não pode. O primeiro, através do primeiro, entra a morte. Entra a morte. O segundo, precisa dizer, o segundo, venceu a morte, e é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mas tem um condicional aqui nesse versículo, que muitas pessoas esquecem. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como diz qualquer livrinho por aí não. Não é como diz evangelho a não sei o quê. Não é como diz o livro não sei. Não. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva manarão do seu interior. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que acontece? Viverá. Então se prepara para dar um glória agora. Porque todos vocês que estão aqui, aliás, todos nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o segundo nos deu vida, e vida em abundância. Ok, vamos para a terceira lição. Das páginas em branco, sem palavras. Não esquecendo que Deus muitas vezes está em silêncio. E nós ficamos tão preocupados com o tempo de Deus. 400 anos para nós humanos é muito tempo. Para Deus, pastores, é menos que meio dia. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como? Um dia. 500 anos seria meio dia. E não é que para Deus é só 1000 anos. Para Deus é trilhões de dias. Não interessa. A expressão 1000 anos aqui é só para a nossa mente captar. Só para isso. Só para isso. Então, 500 anos, 12 horas. 400 anos, menos que meio dia. 250 anos, 6 horas. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Não vou dizer minha idade, mas eu estou apenas, não, nem cheguei ainda a 1h30 de vida. Porque se eu tivesse 60, como o pastor Carvalho Júnior, aí eu tinha 1h30 já de vida. Está dizendo que tem só 20 minutos de vida. Esse é o relógio de Deus. Terceira lição, lição prática. Quem lembra da primeira? Quem lembra da primeira? Lição histórica. A segunda, teológica. A terceira, lição prática. Deus estava nessa época, nesse tempo,
não mencionando os filósofos nenhum daquela época, os sábios daquela época. Deus estava preparando o mundo para a vinda do Messias. Israel precisava estar sob o domínio romano. Nesta época, César Augusto tinha que dar ordem para que o alistamento fosse feito cada um na sua cidade de origem, porque o meu Jesus tinha que nascer em Belém. Tinha que nascer em Belém. Por isso acontece tudo isso naquela época. Eu não vou pormenorizar o assunto por causa do nosso tempo. Deus tem domínio da história. Deus tem domínio da história. Deus tem domínio da tua vida. Você passa por luta, passa por dificuldade, mas Deus tem domínio da tua vida. Aonde você estiver, complicado, com problema, com dificuldade, com angústia ou não, Deus tem domínio sobre essa situação da tua vida. Deus tinha domínio quando Paulo estava na cadeia. Deus tinha domínio quando Daniel estava na cova dos leões. Deus tinha domínio quando os 3 jovens foram colocados lá na fornalha. Deus tem domínio de qualquer situação. Deus tem domínio da tua história. Para cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso existem as páginas em branco, para ter exatamente essa separação. Porém, nesta época dos 400 anos, prática que se fazia nos 400 anos, foi exatamente nesta época que se formou os fariseus e os saduceus. Foi nessa época, você não veio antes disso. Se formou os fariseus e os saduceus. Foi nesta época que as sinagogas foram construídas e aumentadas, criadas outras, depois construídas muitas delas, multiplicada muitas vezes. A Bíblia diz que Jesus pregava na sinagoga deles. Nesses 400 anos é que os israelitas, em geral, começaram a aprender a ler e escrever, por ordem de uma rainha chamada Alessandra, que decretou que todo jovem deveria saber ser educado e saber ler e escrever. Era Deus preparando a humanidade para quando o Messias chegasse, para ter os livros que temos hoje, e as pessoas pudessem naquela época ler um pouco mais do Antigo Testamento e ver o cumprimento do Novo Testamento, das profecias de Deus. Porque a salvação não veio dos sábios, nem por aquilo que nós temos, mas por uma vida de cristã, uma praticidade de vida cristã. E agora eu quero começar a fechar aqui nessa noite. Pastor, o que é prática de vida cristã? O que é prática de vida cristã? Andar com a Bíblia embaixo do braço? Não. Faz parte, mas não é. Ter o nome lá no livro da igreja como membro? Não. Tem que ter o nome lá em cima. 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 Se o teu nome está escrito lá em cima, dê um glória a Deus. Tem certeza disso? Dê glória a Deus. Tem pessoas que é tida como indigente. Tem pessoas nesse Brasil nosso aí, em alguns lugares no meio do sertão, que não tem registro, que não tem identidade, que não tem nada. Tem um nome que os pais chamam ele aquele nome, mas não tem documento nenhum. Mas lá no cartório do céu, aquele que tem Jesus, está registradinho o nome dele. Tem pessoas que não têm um teto para morar, não tem um lugar para se abrigar, mas lá em cima no céu não tem um apartamento não, lá em cima no céu não tem um apertamento não, lá em cima no céu não tem uma favelinha para ele não, lá em cima no céu é uma mansão para mim e para você, diz a Bíblia. Prática de vida cristã é como uma Maria, irmã de Lázaro, aos pés de Jesus, adorando,
nós vamos muito aos pés de Jesus. Só pedir. Só pedir. Só pedir. Somos campeões para isso. Prática de vida cristã é adoração. É adoração. Prática de vida cristã, gideões missionários. Gideões missionários do mundo inteiro que estão vendo e ouvindo pela internet agora e pelo rádio. Prática de vida cristã é como uma viúva que vai lá e dá a sua oferta sem se preocupar consigo mesmo, por causa do amor à obra. E Jesus dá uma olhadinha e diz assim: ela deu mais do que todo mundo. Senhor, ela é a mais pobre de todos. Como é que ela deu mais? Essa atitude que Deus louva, que Deus quer de cada um de nós. Isso é prática de vida cristã. Fique em pé, por favor, agora. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Por isso essas páginas em branco. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus está em silêncio com você? Sabe por que você clama e você não está ouvindo Deus falar? E você diz: Senhor, peço que o céu se fechou, tu não fala mais comigo. Eu já disse isso algumas vezes. Sabe por quê? É porque Deus está escrevendo para você uma nova história a partir de hoje. Yes! Deus está escrevendo uma nova história a partir de hoje na tua vida. Por isso o silêncio de Deus. Quando o silêncio é rompido, quando o silêncio é quebrado, muda tudo. Jesus desce para ser batizado. Quando Jesus desce para ser batizado, João dá uma olhadinha para Jesus e diz assim: não posso, não posso, não tenho condição de te batizar. Eu tenho que ser batizado por ti. Logo vem tu a mim. Nunca na história de uma reunião de duas pessoas, de um encontro de duas pessoas, mudou o curso da história do mundo como essa reunião aqui, como esse encontro aqui. Nenhuma delas. Essa foi a maior. Porque no momento em que Jesus é batizado e sai da água, a Bíblia diz: abriu-se os céus. Céus que estavam fechados por 400 anos. Céus que estavam fechados por 400 anos. Quando Jesus é batizado e sai da água, a Bíblia diz: abriu-se os céus. Primeira coisa que acontece. Segunda coisa que acontece. João diz assim: eu vi descer sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. 400 anos que o Espírito de Deus não se manifestava na terra daquela maneira. O céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus. 400 anos. Eu não sei quantos dias, quantas horas, quantos meses você está chorando, você está clamando e você não percebe que Deus está. Fica tranquilo, o céu se abriu para você nessa noite. Diga para quem está perto de você: o céu se abriu para você nessa noite. Yes! Yes! Vai sentindo o céu aberto aí. Vai sentindo o céu aberto aí. Vai sentindo o céu aberto para você hoje. Desce o Espírito Santo. Quando o céu se abre para você,
Você vai ouvir a voz de Deus, vai sentir a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus sobre a tua vida. Se tem céu aberto aí, tem que ter movimento no Espírito. Se tem céu aberto, tem que ter movimento no Espírito. Se tem céu aberto, tem que ter movimento no Espírito. Se tem céu aberto, tem que ter unção. Como que eu vou pregar aqui, dizendo que o céu está aberto para mim, se não tem unção na minha palavra, se não tem unção na minha mensagem, se não tem unção na minha vida? A unção de Deus para você nessa noite, porque o céu já se abriu. Olhe para cima, olhe para cima, pela fé não olhe esse teto, não olhe essas lâmpadas, olhe pela fé, olhe o céu aberto para você nessa noite, olhe o céu aberto para você nessa noite, olhe o céu aberto para você nessa noite, olhe a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida nessa noite. Yes, 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 vai recebendo, isso. Terceira coisa, quando Jesus sai da água, preste atenção que nós vamos fechar a mensagem agora. Jesus sai da água, 400 anos de silêncio, 400 anos de silêncio. A Bíblia diz que uma voz se ouviu dos altos céus, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Rompeu 400 anos de silêncio, 400 anos de silêncio. Deus calado, rompe agora. Esse é meu filho amado. Ouça Deus falar com você, ouça Deus te chamar de amado nessa noite, porque a missão não é para terminar hoje, a missão é até o arrebatamento. É até o arrebatamento. Deus está rompendo o silêncio em teu favor nessa noite. Deus está rompendo o silêncio em teu favor nessa noite. Eu quero fazer uma coisa aqui para terminar. Eu quero convidar Evandro, né? Everaldo, se prepare, meu filho, para você cantar agora. Daqui a pouquinho eu vou passar para o pastor Reuel aí, eu já vou encerrar minha parte. Depois eu queria que a Ilane cantasse. Preste atenção. Vocês viram quantas coisas do primeiro? Quantas coisas do primeiro? Viu quantas coisas do primeiro? Dor, sofrimento, angústia, pecado, tristeza, enfermidade. Vocês viram? Meus irmãos, vamos fazer um negócio aqui nessa noite, pastores. Vamos pegar as coisas do primeiro e vamos jogar fora. E vamos ficar só com o segundo. Vamos. Faça assim com a tua mão agora. Não, faça com a mão esquerda, com a mão esquerda. Porcaria, põe na mão esquerda. Isso, só a mão esquerda, só a mão esquerda. Vai pondo aí, tristeza, angústia, dor, miséria, põe. Falta de emprego, põe. Isso é tudo coisa do primeiro. Isso é tudo por causa do Adão. É tudo coisa do primeiro. Vai colocando aí. Tuas lágrimas, tuas dificuldades, teu problema familiar, vai colocando aí. Isso é coisa do primeiro. Tuas dores, tuas enfermidades, vai pondo aí. Isso é coisa do primeiro. Porcaria, joga fora, põe no chão. Pela fé, pisa em cima dessa coisa. Pisa. Isso.
Vai, pisa. Sapateia em cima do que não presta. Vai. Levanta a mão direita agora. A mão direita. Para receber a bênção do segundo. Vai receber a bênção do segundo agora. A mão direita. Se você for mais ousado, pegue com as duas. Porque é bênçãos grandes que Deus quer te dar. Coisa grande que Deus quer te dar. Receba. Minha mão vai passar por você agora. E você receba a bênção do segundo. Porque o céu já está aberto para você nessa noite. O Espírito de Deus já falou com você nessa noite. O Espírito Santo já manifestou na tua vida nessa noite. Então não tem mais nada o que fazer a não ser receber. Receba. Vai recebendo agora. Vai recebendo a bênção do segundo. Silêncio está quebrado. Pastores, Deus quebrou o silêncio de vocês. Sabe por que estava até agora calado? Porque Deus está escrevendo uma nova história.